7h31, 7h31, esse é o Sete Guaíba, que, como eu disse há pouco, agora recebe Tim Bernardes, o Tim que está em Porto Alegre para fazer show amanhã e sexta no Teatro São Pedro. Já é da casa do Teatro São Pedro, né? Já tem passagem livre lá, tudo bem, Tim? Boa noite. Boa noite todo mundo. Sim, eu sou louco pelo Teatro São Pedro, eu sempre quero voltar lá, eu amo lá. Já fez quantos shows lá? Fez show solo e com o Terno, né? Eu não sei, acho que a gente já fez com o Terno umas 3 ou 4 vezes e eu fiz solo umas 2, eu acho. E aqui em Porto Alegre só tocou lá ou tocou em outros O espaços Terno também? a gente fez umas 3 vezes no Opinião também, então são os 2 lugares que eu conheço. São bons lugares, então É. conhece os bons lugares de Porto Alegre. 7h32, esse é o Sete Guaíba. Tim Bernardes está aqui para falar sobre esse show e também sobre o disco, né? Que é um show, são shows de lançamento do segundo disco solo, Mil Coisas Invisíveis. E como é que tá sendo esse período, assim, de pegar a estrada de novo e de sentir a resposta do público para esse disco? Tá sendo uma sensação de contraste e bastante novidade com o que foi os últimos 2 anos, né? Porque realmente 2019 foi um ano especialmente de muito show, assim, e a gente tava até meio saturado, assim, pensando, nossa, acho que vamos fazer uma pausa, falando com o Terno, assim, vamos parar 2 meses, janeiro e fevereiro, e aí a gente volta. E aí quando deu março, fechou tudo. Mas eu acho que foi saudável também pra gente entender como que a gente queria pôr os próximos planos, eu poder olhar essas músicas novas que eu tinha pro disco novo. E só que começou já bem no gás, assim, porque antes de fazer os shows de lançamento aqui no Brasil, no fim de junho eu fui para os Estados Unidos abrir a turnê do Fleet Foxes, que era uma batelada de shows, assim. Então foi do fechado, do isolado em casa para tipo shows num lugar novo, com um esquema novo e tudo. Mas muito legal. Então o público lá é um tipo de reação bem específica, assim, de que foi muito boa, de um público que não entende português. Mas eu fiz já agora Rio de Janeiro na semana passada e foi bem empolgante, assim, de ver a plateia, fã mesmo, que sabe as letras e engraçado, assim, as reações, é divertido. E, bom, Tim Bernardes que, né, tem conquistado um espaço bastante relevante na música brasileira, como a gente já falou, né, lançou discos com o Terno, são 3 discos com a banda Terno, chega no segundo em carreira solo, além de ter trabalhos com outros artistas, né, grandes artistas e artistas emergentes também, né, a gente pode falar dos grandes artistas da Gal Costa, Maria Bethânia, Jardim Macalé, você deve sempre ouvir isso nas entrevistas, né? Mas é porque eu acho que é legal da gente É pontuar ótimo, aqui. pô. Eu estou Fala sempre mais, feliz, tô sempre repete. feliz com isso. 2017, então, começando com Recomeçar. Começando com Recomeçar é ótimo. E 2022, novo disco Mil Coisas Invisíveis. Quando que tu sentiu essa vontade de gravar de novo? Né? E como que esse disco se relaciona com o anterior? É uma pergunta que te fazem muito também? Não sei, eu tô começando a responder, assim, essas coisas quando a gente lança o disco, então é sempre bom, assim, pra refletir, assim, mas depois do Recomeçar, logo quando eu gravei, eu fiquei sem nem. Eu gravei todas as músicas que eu tinha, então eu meio que zerei o meu baú e fiquei meio, tipo, desesperado, porque não era bem assim que rolava normalmente, né? Sempre gradual. Mas foi interessante porque desse vazio eu compus as canções que vieram a ser o Atrás Além do Terno. Então eu já saí do Recomeçar muito envolvido com a produção do Atrás Além, então tava sempre trabalhando em composições, seja solo, seja com a banda. Mas eu já tinha desde ali a ideia de que seria legal alternar. Então, depois que eu tinha feito um solo, fiz um com o Terno, que as canções que eu estava fazendo de tempos em tempos seriam parte de um disco solo. Então, 2020 foi o tempo de ver as canções que eu tinha, compus mais algumas, e 2021 eu fui pro estúdio e foi meio isso. Assim. E a gente percebe, assim, que quem ouviu os 2 discos na íntegra, já quem ainda não ouviu, procura lá no YouTube, nas plataformas digitais, Spotify e etc, que o primeiro, até tu me falou isso numa entrevista, que ele é um pouco, não linear, mas ele conta uma história, né, começo, meio e fim, né, conta uma história, como se fosse um filme. E esse agora, que é o Mil Coisas Invisíveis, ele me parece um pouco mais eclético, assim, ele passeia mais pelos estilos, por nuances, por camadas, é isso? Sim, porque eu acho que tanto o Recomeçar tinha essa coisa de ser quase como uma música longa, costurada pelos arranjos, meio filme mesmo, mas o que eu fiz com o Terno na sequência, que é o Atrás Além, também tem músicas que se relacionam umas com as outras, ele também tem essa coisa da unidade forte. E eu
me deu essa vontade de um segundo disco ser um pouco um contraste em relação ao primeiro, de ser mais eclético, mais uma coleção de músicas mesmo, que mostrassem vários lados meus, um pouco, fizesse um pouco também de contraponto com o lado mais melancólico, sofrido do Recomeçar, então ser um disco que tenha também momentos um pouco mais mais para cima, assim, mais astral. Mas mesmo assim eu não consegui fazer um disco tão eclético. Eu acho que eu achei alguma unidade que é em torno dessas coisas mais metafísicas, que é o texto do disco, que são as 1000 coisas invisíveis e que costuram esses temas ecléticos, acho. Há pouco tu também falou sobre a tua turnê pelos Estados Unidos, né? E esse disco teve lançamento internacional. Sim, pela primeira vez saiu por um selo americano também. Tu costura uma vontade ou uma tentativa, não sei se tentativa, mas né, um movimento de uma carreira fora daqui também? Pela primeira vez, pelo fato de eu começar um disco já lançando lá, eu quis acho que no tempo que eu estava fechado eu também pensei isso, porque começou a ter uma procura fora do Brasil pelo Atrás Além e pelo Recomeçar. E que a gente até resultou em algumas edições em vinil especiais fora do Brasil e tudo, mas a gente nunca chegou a divulgar, promover o disco lá, sabe? Então quando eu tava fazendo o disco, eu já pensei, acho que desde o início eu vou fazer um planejamento que nem eu faço aqui, achar um parceiro lá, de selo, de empresário, essas coisas. Então, esse disco eu tô trabalhando lá que nem eu trabalho aqui, assim, com um planejamento de chegar nas pessoas, ver o que acontece. Mas é muito diferente, né? Outro tipo de público. Mas a resposta foi muito legal e tem esse convite para voltar, então acho que é uma coisa a ser desenvolvida também. E aqui no Brasil, né, com os teus fãs, com os fãs do Terno, como que tu sente em que momento da tua carreira que tu acha que tu tá, assim, depois, né, já são mais de 10 anos, né, de história com o Terno, e agora já faz bastante tempo também, né, do lançamento de Recomeçar. Uhum. Tu consegue identificar, assim, agora eu tô num momento tal da minha carreira? Meu, eu não sei direito dizer, assim, né, porque é meio gradual tudo, sempre mas acho que nesse exato momento, assim, esse ano pelo fato da gente ter meio hibernado o Terno por um tempo e eu estava fazendo um disco novo, eu tô num momento que, diferente de outros, eu tô focando um pouco mais nesse lançamento solo, enquanto antes da pandemia eu estava sempre primeiro focava mais no Terno, depois a gente ficou numa coisa de trabalhar os 2 ao mesmo tempo. Eu acho que essa coisa de fazer o show das 2 coisas ao mesmo tempo é uma coisa que eu pretendo voltar a fazer também. Mas acho que eu reparo que o Recomeçar, eu vejo os resultados do Recomeçar agora lançando esse também, de que acho que me tirou um pouco de um lugar de ser um menino da banda, o Terno, assim, e me colocou como um compositor da música brasileira. Então, porque acho que eu venho cheguei na música brasileira meio pela porta ou do indie ou do rock and roll, assim, e que é uma coisa que tem na música brasileira, muita gente foi assim, né, tipo, seja Rita Lee, o Raul, essa coisa que é uma possível porta de entrada, assim. Há pouco eu entrevistei a Duda Brack e perguntei para ela, né, de conversar um pouquinho sobre que tipo de música que ela faz, né? Tu consegue te identificar assim, eu faço isso, faço aquilo, é indie, é MPB, é Tim Bernardes? Não sei, porque na hora de compor mesmo, né, é muito... A ideia é justamente tentar fazer um negócio pessoal, alguma coisa que não sei, que me diga respeito e tudo, mas eu acho que existe muita, e isso é visível, assim, audível na música, que eu tento de alguma forma também estar numa ponte entre um tipo de música e de canção que era feita no Brasil nos anos 60 e 70 com o que é o indie contemporâneo fora do Brasil hoje, assim. Então é um tipo de, sabe, eu não quero nem muito ficar muito retrô, nem muito desligado da tradição. Tem uma tentativa de costura, assim, nesse meio, eu acho. Que seja natural, né, Uhum. em primeiro lugar. 7h40, Tim Bernardes está aqui com a gente, vai ter show amanhã e sexta no Teatro São Pedro, os ingressos estão disponíveis, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas já que tu tá com teu violão aqui, vamos ouvir um som ao vivo, um pedacinho pelo menos? Vamos, deixa eu ver que música que eu toco. Nascer outra vez, bem no meio da vida,
de fato acordar e enxergar cada dia. As coisas existem com força e magia, e eu sou a consciência da coisa que eu sou. Eu quero e eu amo, eu posso e eu vou viver na realidade que é onde é possível. Às vezes sem nem perceber que está vivo. Às vezes na barra, às vezes na boa. No mundo, na mente, no sonho e no ser. No raro momento, infinito viver. Morrer, que a ausência é a presença do inexistente. Do silêncio com seu volume gigante. Limite para além do azar e da sorte, que prova existir vida antes da morte, que une e separa o todo da parte. Nascer, viver, morrer, nascer. Aê, muito Aê. bom, muito bom. Tim Bernardes com a gente aqui no Sete Guaíba. Eu vou providenciar, Leonel, uma sonoplastia aqui para eu não aplaudir sempre tão sozinha. Quando é esse tipo de coisa que eu não é difícil aplaudir sozinha. Um aplicativo de plateia. É, vou botar aqui, já eu mesma aciono aqui, tá tudo bem. Tim, que coisa boa te ouvir. E sobre a tua relação também com os fãs, há pouco a gente falou rapidamente sobre isso, mas a galera te conheceu com Terno, né? E tu falou um pouco, né? Acaba te desvinculando um pouco agora, né? Tu é o Tim Bernardes, cantor, né? Carreira solo consistente já. Mas muitos fãs chegaram até a tua carreira solo, obviamente, através do Terno. Sim. Ao contrário, também tem acontecido? Tu consegue perceber esse movimento também? Sim. Antes eu sentia muito mais isso, né? De chegar na carreira solo pelo Terno. Mas ultimamente tem rolado bastante. Por exemplo, justamente lá no essa turnê fora que eu fiz, que é um lugar onde a gente não apresentou o Terno, as pessoas, depois que eu explicava que eu tenho uma banda, que também é um projeto principal meu, então tem meio de tudo, assim. Que massa, que massa. Tim Bernardes com a gente aqui no Sete Guaíba. E agora tu falou sobre tu cantou essa música, né? Nascer, Viver, Morrer. É a que abre o disco. É a que abre o disco, é. Fala um pouco sobre presente, passado, futuro. Meio que liga, encerra o capítulo passado do disco passado e começa um novo. De uma certa forma, sim. Eu acho que ela é uma música que ela tem uma abertura para o mundo, assim, uma sensação de uma música um pouco mais... É aquilo que eu falei, né? Um contraste num momento mais introspectivo, de um disco que é o Recomeçar, que é mais de um luto amoroso e uma coisa mais sofrência e tudo, e abre esse disco de uma maneira mais iluminada, assim, e tudo. Mas eu acho que ele é um disco muito que tem o sentido, as letras têm tanto o sentido linear e mais concreto, mas também tem sempre um sentido metafórico. Eu acho que é uma música sobre um certo despertar que pode ser constante pro momento presente, assim, sabe? E um morrer para a sua definição de si próprio antiga. Então é sobre uma relação de fato viva com a realidade, com uma coisa que realmente conversa e é viva e que tá aqui acontecendo agora, assim. A gente tá vivendo agora porque a gente viveu antes, né? E quero saber Será? como que será? Vai saber, né? Depende qual camada, né, dessa vida aqui, ou das outras, enfim. Mas como que começou tudo isso de música, né? Claro que a influência do teu pai deve ter sido muito intensa, né, do Maurício Pereira. Maurício Pereira, inclusive, já esteve aqui quando ele tocou no Agulha, ele veio aqui, a gente conversou. E com o André Abujanra também já conversei, né, ambos dos Mulheres Negras, que tem um trabalho super consistente, mas a influência do teu pai é inegável ou... Sim, ela vem de uma maneira curiosa, né? Porque não é eu não busco conscientemente ou ativamente soar parecido com meu pai, nunca buscamos isso, assim, ou né? se afastar.
Nem se afastar, mas o que eu acho que a grande influência dele como autor, enquanto eu me formava como músico, era de reparar que você pode ser autor, ter o próprio som, o próprio estilo, a própria coisa. Era muito um exemplo claro, assim, fora da padronização da indústria fonográfica que a gente cresceu no meio, ouvindo rádio nos anos 90 e começo dos 2000. Então, e que a gente via em algumas... O próprio, quando o Terno estava começando, Los Hermanos era uma banda nativa muito grande, que também tinha chegado num som próprio, sabe? Então eu lembro da gente começando o Terno e muita banda ficava querendo parecer o som próprio do Los Hermanos, e eu ficava pensando, cara, o legal é você ter o seu som, sabe? Por isso que eles são legais, por isso que meu pai é legal. Então, acho que tem essa influência do pensamento autoral, pensamento de autor, e tem a influência de pai e mãe colocando muita música desde pequeno. Eu, inclusive, lancei um clipe ontem, que chama Balada de Tim Bernardes, que mistura os VHS da minha família de quando eu era pequeno, os instrumentinhos que tinha em casa. Tem meu pai novinho, minha mãe. Então a música realmente é uma coisa que estava presente desde antes de eu chegar, já estava tocando, assim. Já fazia parte muito, né? Uhum. E, enfim, alguma possibilidade de fazer som juntos, né? No Terno, no primeiro disco, tem participação dele e tem Uhum. composição dele também. Uhum. E no trabalho dele, alguma composição tua também? No dele, não. Ainda não. A gente até fez uma parceria recente, talvez um próximo disco dele. Bom, eu comecei a tocar quando o Terno tava começando, ele tava sem banda e a gente fez uma série de shows com ele e ele deixou a gente pirar nos arranjos e algumas dessas versões que a gente gostava entraram naquele primeiro disco do Terno, que é quase como se fosse um EP duplo das primeiras 5 músicas do Terno e das 5 versões favoritas das coisas dele, assim. A gente vê meio assim, tanto que o segundo disco chama O Terno, porque ele é como se fosse o primeiro inteiro autoral de fato, né? Mas a gente chegou a fazer shows, eu e meu pai, que era o Pereirinho e Pereirão, os dois juntos e tal. Tem registros, né, no Tem no YouTube. YouTube e tudo. É que agora a gente tá fazendo tanta coisa, cada um pro seu lado, que ainda não teve uma oportunidade, mas eu acho que tá sempre na manga, assim. Quem sabe mais pra frente. Tim Bernardes com a gente aqui no Sete Guaíba, como eu disse, ele se apresenta amanhã e sexta no Teatro São Pedro. Que show vai ser esse? Esse show é um show, assim como eu fazia o show do Recomeçar, é um show de cantor-compositor, um show solo, eu com piano, guitarra e violão, meio no setup que eu tinha no estúdio, quando eu tava gravando o esqueleto das músicas, assim, que é o jeito que eu compus elas de fato no meu quarto, tudo, mas também o jeito que eu gravei a primeira camada no estúdio delas. E esse disco, curiosamente, quando eu fiz, eu até pensei se seria um disco só eu, violão e voz e piano e voz, porque eu gostei desse formato quando eu fiz os shows do Recomeçar, né? Mas depois eu pensei que uma parte grande da minha musicalidade também é como eu produzo no estúdio, como eu toco os outros instrumentos, ou como eu faço os arranjos para as cordas sobre isso. Então, eu tentei ter um pouco dos dois mundos, mas trazer para o disco uma coisa que tem momentos mais crus, que são só violão e voz e tudo. Então, acho que no show é onde isso se manifesta, assim, a simplicidade de estar falando de um para um, assim, mesmo que tenha mais gente na plateia, sensação de intimidade, eu acho. E tu consegue chegar mais cedo nas cidades? Por exemplo, teu show é amanhã, tu tá aqui graças à tua chegada antecipada, né? Tu costuma tentar viver a cidade de alguma forma? Até quando, da outra vez que vocês vieram, eu acabei encontrando vocês numa lancheria ali na Cidade Baixa. Tipo, achei legal, assim, de ver vocês naquele ambiente, no Cavanhas. Como que vocês... como que tu se relaciona com a cidade? Tu costuma tentar, pelo menos, viver um pouco a cidade? Muitas vezes, tipo, a gente não tem muito tempo, né? Sim. A maioria das vezes a gente chega no dia do show, vai embora no dia seguinte. Mas então, muitas vezes é de noite, depois do show, assim. Então, aquilo lá provavelmente era depois de algum show, assim, a gente indo lá. A vontade tem, assim. Então, hoje, por exemplo, que eu cheguei antes, é legal que eu posso, sei lá, olhar um pouco a cidade e jantar em algum lugar. Quando tem 2 shows também, às vezes o segundo dia você não tem que passar tanto som, já tá meio ajeitado, aí você dá uma volta. Eu lembro de dar umas voltas com o Bielzinho na última vez que o Terno tocou no São Pedro. E a gente subiu num... O que será que era aquele prédio? Um prédio antigo ali do lado. Não me lembro, tinha um café no alto, assim, com a vista. Não sei. Talvez na Casa de Cultura, não? Pode ser, pode Casa ser, de pode Cultura ser. Mário Quintana, aqui na entrada. É isso. Rosa, cor Então, de rosa. isso. Então, sempre que dá pra escapar, a gente vai ver alguma coisa, assim. Mas nem sempre dá. Sim.
Bom, então, pra gente encerrar, Tim, o que vem por aí depois desse show aqui no Teatro São Pedro, tem mais show, né, pelo resto do país, Uhum. e disco novo. Que louca, né? Acabou É, de uau! lançar. Calma, É. calma, Camila. Não, de disco ainda, eu sempre trabalho mais tempo, cada disco, acho que Uhum. tá começando, e chegar nos lugares é muito legal pela primeira vez com o disco, que você vê a reação. Muitas vezes depois de uma leva de shows, você voltar nas cidades que você foi lá no começo. Então a ideia é trabalhar esse disco. Tem uma série de shows ainda esse ano. Eu daqui vou pra Europa fazer mais 6 datas com o Fleet Foxes. Depois volto, tenho shows em São Paulo, em setembro. Deixa eu te interromper. Isso já estava previsto ou foi uma coisa que, como foi tão legal nos Estados Unidos, vai rolar na Europa? Foi porque foi legal, Ah, que massa. eles chamaram. Lá eu faço a metade da turnê da Europa, da França até Berlim. A outra Nossa. metade foi a Wad, que tá cantando com eles também no, em parte dos shows. E aí, outro Portugal, que também foi um lugar que recebeu muito bem o primeiro disco, então vai ser uma volta que eu tô animado pra ir. E aí ainda tem BH e Fortaleza, que eu toco no fim do ano, e a turnê segue no ano que vem. Quem sabe reativar também no ano que vem o Terno. Então tem bastante coisa pra fazer, assim, o que não Vem falta. bastante coisa por aí. Eu falei, né, de disco novo. Recentemente entrevistei o Rodrigo Amarante também, né? Já que estou os Los Aham. Hermanos. Ele que lançou um disco agora 8 anos depois É, do anterior. E eu vi muitas críticas assim, depois de um hiato de 8 anos, e eu perguntei pra ele como é que tu te sente em relação a isso dele. Depende, né? O hiato e o tempo é relativo, porque para mim pode ser um tempo curto, né? Para pessoa que é mais rápida é um tempo longo, é, né? Tem isso também, tu te sente isso, assim, por exemplo, teu disco foi lançado em 2017, o primeiro, agora é 2022, são 5 anos. Tem um pouco sim, disso, tipo, pra quê? Por que tu demora tanto? Mas não precisa ter um disco por ano, né? sim. Eu acho que um disco por ano você perde a chance de trabalhar um pouco mais um disco, especialmente se for um disco que você colocou coisa ali que pode ter alguma profundidade que leva um tempo orgânico para chegar nas pessoas. Sim. A coisa de ter o terno também, pra mim é legal porque eu consigo pensar uma carreira de compositor. Então eu tive um disco em 2017 no personagem solo, Uhum. e em 2019 um disco no personagem em grupo, e agora. Então de 2019 pra cá também não é tanto tempo, são 3 anos. E eu gosto, assim, um pouco de uma constância, mas eu sinto também que gostaria de chegar no ponto, talvez já esteja no ponto também, de se me der na telha que eu não vou fazer um disco por 5 anos, também é isso. Eu vou fazer quando. Eu sempre fiz quando tinha músicas que eu gostava e tava fazendo por amor, assim. Então, Tá dando enquanto, certo? enquanto tiver pique, eu vou fazer vários. Quando tiver menos, faz um pouco menos, mas acho que é isso. Tim Bernardes com a gente aqui no Sete Guaíba. Muito obrigada Obrigado. por dividir um pouco da tua história com a gente, falar um pouquinho e que seja, de novo, né, bons shows aqui no Teatro São Pedro. Obrigadão, obrigado pelo convite.